Ora viva e sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Barato, um podcast da AFV, Associação Finance Valley, onde estamos cá sempre e como sempre para discutir assuntos relevantes no que diz respeito a finanças, literacia, cripto e outras tecnologias interessantes que são também da época, não é? São contemporâneas àquilo que também vem da relevância e coisas do género. Portanto, como sempre, Paulo, e aqui com o meu co-host José. É um prazer ter-te cá, como sempre. Portanto, Sr. José, diga-me, por favor, indique-me, qual é o assunto para hoje? Hoje o grande assunto do dia será a segurança social e como é que ela se sustenta. E em que, portanto, temos aqui de contextualizar aqui um bocadinho, portanto, isso é importante e relevante para as pessoas perceberem em que sentido? É importante para as pessoas terem noção de como funciona a segurança social e de que não é um mar de rosas que muitos fazem passar. O que é que queres dizer com o mar de rosas? Portanto, nós aqui temos de discutir temas que sejam relevantes a nível do ponto de vista, neste caso, de literacia financeira. Exatamente. Portanto, é nessa perspectiva que vais falar. Não vais falar num juízo de valor, mas vais-nos contar aqui um pouco como é que a economia, digamos assim, da segurança social funciona e como é que isso depois repercute em várias áreas, digamos assim. É isso? Eu vou pôr a nu a segurança social. Ok, então José, faz-nos então uma introdução o mais sucinta possível e depois passamos aqui à nossa discussão. Ora bem, a segurança social, como muitas pessoas conhecem, é a sua fonte de sustentabilidade a nível de reformas, é a sua sustentabilidade a nível de situações precárias como ir para o desemprego ou estar numa situação de vida muito drástica em que necessite de um rendimento social de inserção. As pessoas vagamente conhecem a segurança social por isso. Contudo, há todo um outro mundo da segurança social. Começou desde 1974, aliás, inicialmente foi em 1971, mas depois já veio do antigo regime, é isso? Foi iniciada no antigo regime, ok, com Marcelo Caetano, e a posteriori, em 1974, é quando se começou a recolher dados após 25 de Abril. Aliás, estou aqui a ver pelos dados da Fundação Francisco Manuel dos Santos, conhecido pelo Pordata, que é a sua base de dados que eles usam para fazer vários tipos de estatísticas. E nós temos aquilo em que se baseia realmente a segurança social, que é um esquema de pirâmide. E o que é que eu digo por esquema de pirâmide? É o esquema de pirâmide populacional. Vamos primeiro explicar às pessoas que possam não saber exatamente o que é um esquema de pirâmide. Se quiseres dar a introdução, eu posso introduzir. Podes introduzir, Paulo. Portanto, essencialmente, um esquema de pirâmide é uma coisa que já é muito dita nos mídias, não é? Portanto, eu quando digo uma coisa, portanto, é um termo que é usado pelos mídias no intuito de caracterizar o modelo de negócio, e eu estou a usar o modelo de negócio aqui com alguma ironia, ou algum sarcasmo neste caso, porque não é bem um modelo de negócio, é mais uma forma de a pessoa que inicia esse projeto tem a capacidade de ganhar dinheiro com todas as outras pessoas. Portanto, essencialmente funciona à base digamos que eu tenho um produto, independentemente desse produto ser legítimo ou não, e eu vou arranjar duas outras pessoas para essas pessoas me arranjarem compradores para esse produto. E o trabalho que essas pessoas vão ter a vender esse produto, eu vou receber uma comissão sobre essas vendas. Portanto, eu estou a ganhar comissão sobre isso. E essas outras duas pessoas conseguem, se arranjarem mais duas pessoas, vão também conseguir ter comissão sobre a venda dessas duas pessoas, e isto é quase uma espécie de 2 elevado a n, onde exponencialmente aumenta a quantidade de pessoas envolvidas neste, vamos lhe chamar, modelo de negócio, em que quem são os principais beneficiários são sempre as pessoas que estão no topo, que são as pessoas que ganham mais comissão e ganham comissão das comissões. E esta comissão vai se diluindo, mas quando começamos a escalar este modelo de negócio, temos cada vez mais pessoas na base da pirâmide a fazer cada vez menos, mas a fazer cada vez mais o trabalho difícil, que é fazer as vendas. E isto acaba por se repercutir que é a base que faz as vendas e o topo simplesmente recolhe o dinheiro. Portanto, é só para as pessoas perceberem que às vezes o esquema em pirâmide não está muito bem entendido, mas é um pouco assim. Este é mais ou menos um sumário sobre o que é um esquema em pirâmide. Mas José, conhecendo o que é um esquema em pirâmide, continua então. Estavas a dizer que a segurança social é um esquema em pirâmide. Mas é baseado na pirâmide populacional. Okay. Basicamente, tudo começou em 1974, com os 10% de população. Aliás, eu até vou disponibilizar o link na descrição, que é Fundação Francisco Manuel dos Santos, que eles fazem aqui uma análise
estatística daquilo que era a pirâmide populacional em 1974 comparada com aquela que deu nos censos de 2021, e nós reparamos que em 1974 pessoas com mais de 65 anos apenas representavam 10% da população, e estes 10% da população nunca tinham contribuído realmente para a Segurança Social porque ela não existia. Exato. Pronto. Portanto, já havia um desfazamento, não é? Estes aqui foram os primeiros beneficiados sem dar contribuição. Claro que isto deu para fazer, porquê? Porque existia uma base entre os 0 e os 14 anos que a posteriori ia contribuir mais para a Segurança Social, que representava 28% da população. Atualmente, as pessoas dos 0 aos 14 anos são apenas 13% da população. Portanto, encolheu para menos de metade. Exato. Portanto, isto agora começa-se a tornar dramático. Porquê? Porque saiu há pouco tempo um relatório da Segurança Social, que os políticos tiveram muito medo que saísse antes das eleições. Imagino porquê, não é? Que nos dizia que as pessoas que estão atualmente a trabalhar, ou que entram atualmente no mercado de trabalho, vão-se apenas contentar com 40% do total que descontaram para a reforma. Apenas 40% do bolo total que eles contribuíram em impostos para a Segurança Social. Exatamente, Paulo. Portanto, não é propriamente um good deal, não é? Portanto, já está muito diluída a fatia que supostamente lhes iria pertencer, não é? Exatamente. E porquê é que são apenas 40%? Se nós olharmos atualmente para a nossa pirâmide populacional, em 2022, nós vemos muitas pessoas na casa dos 40, 45 anos, que é a grande parte da população que neste momento ainda está em idade ativa de trabalho, que representa cerca de 45% da nossa população, está naquela fase dos 40, 45 anos, que daqui a 20 anos já estarão com a idade da reforma. 45, 50. Certo. Já estarão com a sua idade da reforma, entre os 65 e os 70. E fazendo estas contas, 40%, atualmente, as pessoas acima dos 65 anos são 24% da população. Portanto, daqui a 20 anos serão 44% da população. Portanto, e isto tem tendência a aumentar. Porquê? Porque nós não renovamos as nossas gerações. Isto é um problema de, como se diz, de fertilidade. Porque uma mulher, aliás, na média diz que uma mulher deve ter, por mulher devem existir 2,1 filhos. Certo. Em Portugal, desde 1982, que não existe isso. Certo. E desde 2000 que estamos abaixo de 1,5. Já estamos no 1,38. Aliás, o último ano, acho que em 2022 aumentámos um bocadinho. 2023 até aumentámos para 1,40. Mas é muito abaixo dos 2,10. E tendo em conta que já estamos assim desde 1982, desde há 40 anos atrás, nós não temos boas perspectivas para o futuro. E se continuarmos com este elan de não andar a fazer filhos, isto vai correr muito mal, porque nós não vamos chegar à idade da reforma e não vamos ter pessoas na base para contribuírem para nós. Ou seja, temos cada vez mais pessoas a ocupar a parte de cima da pirâmide, a querer usufruir portanto, daquilo que seria o trabalho das pessoas que contribuem, e cada vez temos mais essa tal base mais pequena e enfraquecida. É isso? E não se enganem, o que nós descontamos para a Segurança Social, nós não estamos a ver na reforma, nós estamos atualmente a pagar a reforma dos outros. Portanto, daqui a 40 anos, o dinheiro que nós descontamos, ele tecnicamente não existe. Está sustentado nas pessoas que estão a trabalhar para nós, naquela altura. No futuro, vamos ter pessoas a trabalhar para a nossa reforma. É surpreendente, até para mim. Eu já conheci alguns desses dados, não articulados do início ao fim dessa maneira. Não sei se vais continuar, mas eu queria só fazer aqui um pequeno comentário, que é, as pessoas não têm ideia que isto está a acontecer, eu diria a maior parte delas. Se nós recuarmos ao último episódio onde nós analisámos vários gráficos daquele relatório da OCDE que nos falava de pessoas que retiam para a sua reforma ou que pensavam nas suas contas de poupança, nós estamos nos piores indicadores, abaixo mesmo da OCDE, por isso. Portanto, é surpreendente, mas continua que depois teremos a oportunidade de opinar sobre isso. Vou também mostrar mais um dado muito interessante acerca de proporção reformado trabalhador em atividade. Em 1974, 8 pessoas ativas contribuíam para um reformado. Atualmente, diz-me, Paulo, quantas é que são? Epá, com essa pirâmide invertida já dessa maneira, idades de 2022, diria-se se calhar, 8, continuando nesta ideia dos 8, não é? Dos 8 contribuem para quantos, é isso?
Não. Quantas pessoas é que contribuem para um reformado? Sei lá, eu diria para aí umas 5? 2. 2 pessoas, 2 para 1. Eu e tu, Paulo, pagamos a reforma de um reformado. Uau, incrível. Isso não me dá nada de confiança nem inspiração de esperança aqui em Portugal. Isto vai ser uma exponencial para daqui a 20 anos poder ser 1,5 pessoas, depois 1,4, 1,3, 1,2, 1,1 pessoa a contribuir para um reformado. Isto, se a esperança de média de vida continuar a aumentar, ou mesmo que continue igual, significa que vão haver pessoas até aos 80, até aos 90, por isso a tendência vai ser sempre esta. Agora, nós não estamos a contar é que a esperança de vida aumente, mas aumentando a esperança de vida, aumenta também a idade em que tu podes reformar, portanto essa equação não entra. Mas as pessoas duram mais tempo. É muito engraçado, e não entrando em politiquices, mas temos que entrar apenas em contexto de perceber de onde é que algumas coisas destas vêm, até a nível ideológico, e a única e exclusivamente apontar de onde é que elas vêm, sem qualquer juízo de valor. É interessante como estes conceitos de, primeiro, índice de fertilidade, eu acho que isso é o conceito mais enganador à face do planeta Terra, porque parece que tem um caráter biológico, que associa a população à incapacidade ou à capacidade de poder ter filhos. Eu acho que isso é um bocado, desculpa a minha expressão, parvo, porque não tem nada a ver com isso. Tem a ver com, se formos a ver, não é que as mulheres tenham deixado de produzir óvulos e coisas do género. É do género, as pessoas não têm tido as capacidades, pelo menos é uma juízo de valor, e eu acho que esse juízo de valor também tem muito sustento, que é o facto das pessoas simplesmente optarem por não ter filhos porque não têm capacidade económica para sustentar. Que é diferente de não ter capacidade biológica para os produzir, não é? Eu não pus isso em questão. Não, eu sei, eu estou só a apontar esta linguística que é quase feita, quase, a culpa não é das condições nas quais as pessoas vivem, a culpa é das pessoas, estás a ver? Porque é o índice de fertilidade, não é um índice de capacidade económica para poder construir uma família, como não é assim tão sexy, não é? Pronto. Depois a outra questão que é, eu acho muita graça, as pessoas, quando estamos assim em regimes como o nosso, que é um regime cujo Estado ainda tem muito a dizer sobre a vida das pessoas por alguma razão, e foi assim que foi desde 74. Não é que antes fosse diferente, antes também o Estado dizia muita coisa sobre a vida das pessoas num formato diferente, mas é muito interessante porque novamente é o Estado a decidir a ver as coisas a acontecerem e a continuamos neste caminho, e faz muita confusão isso acontecer, e as pessoas não se aperceberem de que, eu acho que o deixa andar português vai acabar muito mal, e eu acho que é esta eu não sei se é complacência, não sei bem o que é, José. Faz muita confusão estarmos no... Isto é muito deprimente, esta conversa começou muito deprimente. Não sei se tens mais alguns dados para nos trazeres, mas também, pronto, dá-nos assim mais uns dados para depois discutirmos isto de uma forma mais alegre e dizermos coisas e coisas assim desse género. Os dados que eu vou trazer nunca vão ser mais alegres, Paulo. Eu vou dar dados mais deprimentes. Bom, então diz-nos lá mais uns dados. Eu vou dar um último dado que vai ainda sustentar mais aquilo que é o perigo de nós confiarmos cegamente no sistema social, de segurança social, para daqui a 20, 30, 40 anos. Porque isto vai ser um sistema tendencialmente para falir, não é? Exato. Não há hipótese, já está falido, não é? Pronto, para todos os efeitos, eu diria... Neste momento não está falido, está no limbo. Se eu fosse um investidor e num report, num quarter, sei lá, no first quarter of the year, na primeira parte do ano, no primeiro trimestre, digamos assim, e esses fossem os dados históricos da companhia, eu nunca na minha vida iria colocar lá, seja o que for. Oh Paulo, nunca na minha vida iria investir lá, nunca na minha vida iria confiar nas pessoas que estão a gerir aquilo. Oh Paulo, eu por acaso investia, sabes em quê? No quê? No short. Sim, investir em put options, portanto, investir numa aposta com que isto não vai correr bem, não é? Mas diz-nos lá mais uns dados, conta lá mais uns dados. Ora bem, em 1977 o peso das pensões no nosso PIB era apenas 3,1%. Atualmente é 12%. 12%? Desculpa, 8,3%, sendo mesmo que o 12% assim. é todas as contribuições. Porque neste momento nós temos subsídios de desemprego, que antes representavam apenas 0,2%, agora representam 0,5%. Outras prestações, portanto, baixas e afins, que antes nem representavam 0,1% e agora representam quase 2%. 2%? Portanto, estamos um aumento de quase 10 vezes, não é? Exato.
E em contraciclo, em 1977 havia um apoio para as famílias, portanto, licenças parentais, que na altura tinha uma legislação muito fraca, agora é mais forte, e mesmo assim antes representavam 0,9% do PIB e agora só representam 0,6%. Portanto, José, o que tu me estás a dizer aqui é que temos um modelo que claramente está em decadência, que claramente está a beneficiar alguns dos investidores. Vamos imaginar que a Segurança Social é uma empresa, porque parece funcionar como uma, não é? Recebe dinheiro, gasta em outros sítios, vamos admitir que é uma empresa. Portanto, temos essa empresa que está constantemente com a caixa a ter cada vez menos capacidade ao fim do ano para poder pagar as próximas pessoas que vão usufruir desse fundo, e isto vai continuar assim. Temos claramente a nossa força laboral na empresa continua a diminuir, cada vez mais dependentes, e portanto as perspectivas não são muito boas. José, agora que terminamos estes dados todos, qual é a tua, digamos, os teus 2 cêntimos sobre isto? Não sei se tens mais dados, mas entretanto dá primeiro os teus 2 cêntimos e se quiseres, só para não ser assim uma de sim despejar dados, as pessoas nem sequer têm tempo de se sentar como deve ser na cadeira. Pronto, a análise muito crua e nua que eu faço disto é dizer às pessoas cuidem-se e aprendam sobre outros métodos de fazer render o vosso dinheiro, porque no momento em que nós estamos, confiar somente na segurança social é como ir num barco com um buraco. Sabes que te vais afundar, só não sabes quando, porque o buraco neste momento até está pequenino, mas sabes que vai tendencialmente aumentar. Não vai ser um Titanic, mas vai ser um barquinho aí para a Índia. Um barquinho aí para... Eu acho que o que estás a dizer é uma excelente analogia, porque é do género. Eu acho que muita gente, que estamos todos nesse barco, muita gente tem esperança de já não estar neste planeta, mas o barco ainda... Ou seja, até essas pessoas deixarem de existir, esse barco pode continuar a flutuar. Portanto, eles contam com isso, não é? Eu acho que é um bocado essa ideia. E o que tu falaste é muito importante, que é, porque é que haveríamos de confiar em pessoas que claramente não estão a conseguir colocar um modelo sustentável com o nosso dinheiro, não é? Portanto, eles estão a colocar o dinheiro num pote e tu vais tirar 40%. Daqui a 20 anos é só 40% que vais tirar esse dinheiro, correto? Exatamente. Essas são as previsões. Portanto, as pessoas estão com esperança de que, pagando os impostos, sendo um bom, entre aspas, cidadão, um cidadão cumpridor, que não estamos aqui a advogar para que não sejam, mas de facto esse é o cerne da questão, que é, as pessoas têm que se começar a fazer à vida, no sentido de se começar a educar e encontrar formas alternativas realmente para conseguirem ter dinheiro no pós-reforma, porque temos a questão do, eu acho muita graça, a esperança média de vida aumenta, as pessoas trabalham mais, dá aquela ideia de que as pessoas não chegam aos 50 há 100 anos atrás e já não estão cansadas de trabalhar, quer dizer, isto parece que aumenta a esperança média de vida, aumenta a vontade de trabalhar, quer dizer, as pessoas pronto, agora consigo viver até aos 90, então pronto, vou trabalhar até aos 70, não faz sentido nenhum, não é? A ideia, pronto, a gente sobe isto, pode ser que se a gente subir a entrada para as pessoas mamarem do pote, pode ser que entretanto não vivam suficientemente e que vão morrendo ao meio do caminho, dá muito essa ideia, mas pronto, faz muita confusão. E não sei se tens mais algum dado que queiras dar, ou já se acabou o pote de... Agora já seria mais para analisar as coisas que eu disse, portanto seria mais agora estávamos a mandar os cêntimos, não é? Ok, sabes que é difícil, isto é um tema que é completamente relevante, mas que se vai tornar um bocado chato tentar aqui evitar politiquices, ainda que seja muito difícil fazê-lo. Mas na tua perspectiva, o que é que tu tens a dizer sobre estes dados? Eu já falei um pouco, portanto, diz-nos mais coisas. Já disseste aquela verdade crua e nua, diz-nos agora um bocadinho das tuas considerações. A minha consideração seria expor isto na televisão. Se os jornalistas decidirem fazer algo pela sociedade, por favor, que exponham isto de forma isenta, séria, e que mostrem à população isto, porque isto é grave, isto é um buraco gigante que nós temos por baixo dos nossos pés. Nós vamos de certeza absoluta cair nele. Agora, a questão é, vocês querem continuar a mandar areia para os olhos, ou querem abrir os olhos e ver isto? Tu disseste aí duas coisas que me fazem um bocado de confusão. Falaste em jornalismo e isento e sério. E é uma coisa que me está a fazer confusão, porque eu não percebo como é que esses três conceitos se interligam. Peço desculpa. Não percebo. Eu acho que estás se calhar com muita esperança. Não estás com esperança, estás a ser cínico, não estás, José? Achas que algum disto vai ser pego? É assim, a partir do momento em que já temos um jornalismo mais descentralizado, portanto, mais para as redes sociais, onde as coisas estão lá no cru e no duro. Certo. E onde já há jornalistas que não dependem
de interesses ou não dependem de grupos que estão neste momento a ser sustentados pelo Estado. Certo. Há esperança para que as pessoas comecem a abrir os olhos. As pessoas agora maioritariamente usam as redes sociais, já pouco ligam à televisão, tirando as pessoas que daqui a 20 anos possivelmente estarão mortas, porque são pessoas já acima da idade de reforma. Vamos tentar fazer com que isso não aconteça, não é? Não, mas isto é um cálculo matemático. Uma pessoa que agora tem 65 anos, daqui a 20 anos a probabilidade de estar morta é para aí 40%. Porque sim, claro. A esperança média de vida está nos 81. Aos 85 a pessoa muito provavelmente já está morta. Exatamente. Faleceu, exato. Já não está cá. Vamos ser simpáticos, José. Está morta. Não está morta. Quer dizer, a pessoa contribui tanto para a segurança social, ela não morre, ela falece. Pronto, eu não quero desconsiderar as pessoas. Eu quero que as pessoas vivam o mais tempo possível. Mas... Exato. Para poderem descontar para a segurança social, não é? Exatamente. Para poderem descontar o máximo possível. Mas o que é que acontece? É que nós temos que ser... sérios e temos que ser exatos na nossa análise. Sim, e a exatidão na nossa análise leva-nos para o facto de que grande parte das pessoas que ainda veem os médias tradicionais são pessoas situadas na casa dos 60 aos 80. Sim, claro, não tens de justificar, também estou a provocar de propósito. E tudo o que é para baixo já começa a usar mais as redes sociais e pouca televisão. Por isso... Sim, portanto, novamente estamos no problema de que estamos a ficar melhores, mas somos poucos, não é? Eu acho que isto é a sina de Portugal. Vamos ter que nós resolver estes problemas que esta malta com gravatas e que fala muito bem, que vai à televisão dar opiniões desde o Covid até à guerra na Ucrânia, que aparentemente sabem tudo, mas que não sabem o que está a acontecer no próprio país. Aparentemente são essas pessoas que nos vão deixar o legado dessas pessoas, vai ser o buraco que se está a formar no barco, não é? Então é aqui onde nós entramos, esta questão de que as pessoas têm mesmo temos de fazer aquilo que se fez nos descobrimentos, que é, temos de deixar de olhar para o Estado como a solução dos nossos problemas. Eu diria ao Estado ou qualquer entidade que nós estamos a delegar alguma coisa, não é? E eu acho que as pessoas terão à sua disposição e já têm, portanto, utilizem, especialmente aqui na AFV, ferramentas e artigos cujo objetivo é juntar uma série de pessoas que nos consigam então dar essas ferramentas. Que ferramentas são essas? Ok, primeiro temos de perceber que há maneiras de otimizar os nossos impostos. Ou seja, eu estou se calhar a não usar a linguagem correta da minha parte, mas aquilo que eu quero dizer é que há formas de se pagar menos impostos. E porquê é que nós haveríamos de pagar menos impostos? Precisamente pelas razões que falamos agora. Porque sabemos que o nosso dinheiro não está a ir para um poço sem fim. E aquilo que vamos retirar é pouco. Portanto, há várias formas de o fazer, seja eles a nível... Portanto, isto não é fugir aos impostos. É tentar arranjar formas dentro daquilo que é possível fazer perante a lei, porque é o que toda a gente faz. As pessoas ricas em Portugal, aliás, em qualquer lado, tentam sempre fazer os possíveis para não pagar impostos. Ainda que isso se calhar não se aplique também a jurisdições, digamos, países onde isso se calhar funciona melhor. Mas ao fim e ao cabo estamos a delegar a nossa capacidade financeira a outra pessoa, não é? Chama-se otimizar a base tributável. Pronto, obrigado. A otimizar a base tributável. Metam isto na cabeça, porque eu acho que este é o foco, que é aprendermos a usar ferramentas tributárias, digamos assim, formas de perceber como é que os nossos rendimentos se podem inserir em determinados campos, ou naturezas, ou outras atividades que possamos fazer, para tentar evitar dar este dinheiro ao Estado e usar essa riqueza e colocá-la à nossa disposição. Eu acho que é isso que as pessoas têm que um bocado explorar. Por exemplo, eu não sei se as pessoas tinham ideia, isto também se vai ao encontro aqui, que é o nego Estado vai buscar dinheiro. Por exemplo, não sei se já tiveste um depósito a prazo no banco. Já. Pronto, sabes que tu pagas o imposto. É a retenção de 25%. A retenção de 28%. Pronto, e tu depois tens de dar uma parte daquilo que tu ganhaste a nível de juro ao Estado. É verdade. Pronto, agora vê os certificados de aforro. Portanto, tu emprestas dinheiro ao Estado para o Estado liquidar as suas dívidas. O Estado devolve-te em juros, mas ainda te cobra 25% dos juros que tu cobraste a ele. Portanto, não é, na realidade, é muito interessante. Portanto, as pessoas têm que perceber que nós somos tributados quando ganhamos dinheiro, somos tributados quando compramos, somos tributados quando transferimos, somos tributados quando rendemos, somos tributados quando colocamos o nosso capital em risco, mas, curiosamente, não somos reembolsados quando esse capital de risco se desaparece, porque é risco. Portanto, e falei em morto há bocado e também és tributado quando vais para a cova. É verdade, também és tributado. Imposto de selo. Temos um imposto de selo, portanto, alguém tem que pagar, normalmente a pessoa. Portanto, isto tudo para dizer o quê, amigos? Isto só muda, em primeiro lugar, se as pessoas começarem a colocar a fé do seu destino financeiro nas próprias mãos. Eu acho que a ideia é incentivar as pessoas
criar um ambiente onde seja acessível as pessoas informarem-se sobre isso. Informarem-se onde investir, como investir. É preciso ter 100 mil euros para investir? Não é preciso ter 100 mil euros para investir, basta ter 10 euros para investir. Mas antes disso é preciso saber poupar. Mas não é poupar para ficar com o dinheiro. Isto é um bocado estranho, não é poupar para ficarmos com o dinheiro debaixo da cama, é poupar e tentar colocar esse dinheiro ao nosso serviço, porque já vimos que há 10 anos atrás 10 euros compravam muito mais coisas do que hoje esses 10 euros compram. Eu lembro-me perfeitamente, também não é por aí, não é preciso ir assim tão longe, não é? Pode ser nos últimos 3 anos. Há 3 anos 10 euros compravam mais coisas. A inflação realmente destrói o poder de compra. Portanto, José, por favor, depois dá aqui o teu input. A meu ver, eu acho que é por isso que estamos cá. Fazer que as pessoas tenham a noção de que isto está a acontecer e que tenham interesse em ver que isto está a acontecer com os seus próprios olhos e começarem a perceber que não são novas demais, não são velhas demais, não são burras demais. Eu acho que as pessoas subestimam muitas vezes a sua própria inteligência e têm que colocar à prova, colocar esses neurónios que lhes foram abençoados à nascença. Há muita gente que não os tem todos no sítio. Eu também não tenho alguns, mas a ideia realmente é colocar não acharmos que não somos capazes de fazer isso. Eu acho que isso é muito importante. Agora há bocado disseste uma coisa muito correta, que é, nós não somos velhos, ou nunca seremos velhos para pôr dinheiro a render e a fazer, ou a pensar em poupanças, ou a pensar num futuro, porque por muito que uma pessoa esteja, por exemplo, na casa dos 40 ou 50 e que nunca tenha feito nenhum programa de poupanças, ou nunca tenha posto dinheiro a render, nunca é tarde. Nunca é tarde, porque o problema há de vir sempre daqui a 20 anos. Exatamente. Isso é o garantido, o buraco vai sempre aumentar. E pior, é assim, nós devíamos consciencializar as pessoas para daqui a 20 anos fazerem um referendo a sério daquilo que é a sustentabilidade da segurança social. Descentralizar a segurança social seria uma hipótese interessante. Um excelente passo, sim. Que, por exemplo, quer contribuir para uma segurança social que, olha, eu abdico do facto de poder receber dinheiro em baixas e de receber dinheiro em reformas em reformas, desculpem, em subsídios de desemprego, e abdico também de receber em RSIs no caso de ficarem na penúria. Mas, ao contrário, quero se calhar chegar à reforma e ter mais dinheiro para mim. Exatamente. Podia-se criar vários sistemas de segurança social e depois aí a pessoa, como já existe, a segurança social quer, desconta para essa segurança social. Mas isso já existe. Não, aliás, deixou de existir, entretanto. Havia uma coisa chamada a Caixa Geral de Aposentações. Exatamente. Pronto, quer dizer, isto já existia e depois deixou de existir por razões. Porque eu acho que o Estado se apercebeu de que, espera lá, nós estamos a gerir esta quantidade de pessoas e agora temos estas pessoas que não estão a contribuir para a segurança social. E isso é mau porque precisamos do máximo número de pessoas, para continuar a contribuir para este poço sem fundo. E eu acho que isso é muito interessante, de que nunca se tenta resolver o problema, tenta-se colocar, lá está, tens uma hemorragia, mas colocas um pensinho e vais trocando a cada 2 dias a ver se aquilo se mantém, não é? Epá, eu acho que é isso. Eu acho que é a questão das pessoas se aperceberem de que não é pela profissão que têm. Eu acho que dar a desculpa de que eu não tenho tempo. Eu ouço muitas vezes as pessoas, eu não tenho tempo para investir, eu não tenho tempo para pesquisar. Eu acho que as pessoas diriam a mesma coisa, por exemplo, para coisas que gostam. As pessoas têm tempo para tudo. Têm tempo para ir à pesca se gostam de pescar, têm tempo para jogar jogos de computador. Eu acho que as pessoas têm tempo. E eu acho que é isso que é preciso as pessoas perceberem, de que nunca é tarde, é possível. Só um exemplo, se as pessoas pouparem 200 euros por mês, só para as pessoas terem ideia, para muita gente é muito difícil poupar 200 euros por mês. Ou até 100 euros. Ok, 100 euros por mês. Ao fim de um ano, esses 100 euros vão se repercutir em 1200 euros, certo? É 100 vezes 12. Pronto, ao fim de 10 anos são 12 mil euros, certo? A questão é... Com os juros, se calhar já é um bocadinho mais. Não, mas sem juros. Estamos a falar só na íntegra. Se colocarmos não digo uma conta poupança, mas em algum tipo de investimento que dê um rendimento de 5, 6%, ao fim desses anos todos, já vai ser mais do dobro do dinheiro que vai lá estar. Especialmente se continuar a investir esses rendimentos, esses 6%. E a modalidade de juro composto é o juro composto, vai precisamente. Pôr a render o juro que ganhaste, sobre o juro que ganhaste, sobre o juro que ganhaste. Exato, e portanto não é linear, não é uma acumulação linear, na verdade é uma acumulação exponencial, e as pessoas não têm ideia de que isso é a diferença. Ok, eu tenho a possibilidade de ir fazer uma viagem este ano. Pronto, vou gastar 600, 700, 800 euros. Ok, eu posso fazer isso, ou eu posso, se calhar, conter-me um bocadinho. Estou a dar um exemplo. Conter um bocadinho e se calhar tentar fazer um bocadinho mais apertado nos próximos 2, 3 anos. Porque se pensarmos bem, esta cena do viajar, de conhecer o mundo, é uma coisa mais recente.
os nossos pais não andavam por aí a viajar, a gastar dinheiro. Também, uma coisa é certa, eles tiveram condições que nós não tínhamos, a nível de habitação, a nível muita acessibilidade que nós agora não temos. Mas ao mesmo tempo, eles não gastavam o dinheiro da forma com que nós gastávamos. Depende da geração, porque tu nos anos 80 e 90 também tiveste extrema inflação e juros bastante altos. Certo. Para adquirir casa nos anos 80 também não era fácil. Mas uma questão era os juros altos, outra coisa eram os fogos que eram construídos, que eram muito superiores. Claro, sim. Pronto, e isso era um fator... Nesse aspecto tens razão, porque na altura construía-se mais do que se constrói agora. Sem dúvida, estamos a falar de ordens de grandeza, não é uma... Mas tem sido por ondas, porque nós infelizmente reagimos sempre tarde aos acontecimentos. Portanto, houve muita construção porque antes tinha havido pouca construção. Os anos 70 ficaram marcados por pouca construção, anos 80 mais construção, anos 90 ainda se construiu bastante, anos 2000 foi começar a diminuir, e agora esta década foi, como se diz... Um degredo, não é? Um degredo, sem dúvida. Pronto, mas isto tudo para dizer o quê? Esta década, a década de 2010 a 2020. Porque sim, agora sim. Parece que se lembraram. Ai, a habitação. Sim, é sempre o direito à habitação, não é? Portanto, amigos, isto foi um assunto um bocado deprimente, mas eu acho deprimente no sentido de que normalmente os podcasts é depois ter uma coisa super... vamos a isso. Super emotiva, mas super é assim, e... nós temos que fazer as pessoas ficar na realidade. Eu sei que dói, mas tem que ser. Mas só dá a primeira. Eu acho que as pessoas depois habituam-se à dor e depois se apercebem, como em muitos casos, fora das finanças, de que as pessoas só sabem a dor quando a sentem. Percebes? Podes imaginá-la, mas só quando a sentes. E eu acho que as pessoas têm que ouvir isto. Podem escolher não ouvir e podem continuar a vida. Mas pronto, se escolherem ouvir, eu acho que fazem muito bem. Não é agradável, mas eu acho que ao fim do dia são estas considerações que depois fazem-nos pensar. Pode ser esta última gota que faz as pessoas depois ganharem o interesse em outras coisas. Mas é isso, Sr. José, isto foi muito didático a nível de dados. Ok, muito bem, amigos. Espero que tenham gostado. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Vamos colocar os links na descrição. E é isso. Esse é o podcast da AFV, Associação Finance Valley. O Fala Barato. Somos dois Fala Baratos. Estaremos aqui no próximo episódio para falar sobre coisas e assuntos que são da semana e contemporâneos e das finanças e etc. Siga. Ok, muito obrigado e fiquem bem.